E eu creio que isso se cumpriu na vida dela. Eu creio que isso se cumpriu. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Eu creio que isso se cumpriu, irmãos. Fala para teu irmão, ó. Nem sempre, fala para ele, nem sempre a permissão de Deus é a vontade de Deus. Agora fala assim para ele novamente. E nem sempre a vontade de Deus é a permissão de Deus. Amém? Você pode abrir a palavra do Senhor no livro de João? Amém, Jesus. Glória. Livro de João, capítulo 19, verso de número 10 em diante. Enquanto você vai procurando, eu vou orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de toda honra, glória e poder. Muito obrigado, Deus, por mais um dia na Tua presença, mais um culto na Tua presença. Muito obrigado, Deus, pelo Teu povo que veio a Te adorar, que veio ouvir a Tua voz, engrandecer o Teu santo nome, que veio cultuar, Senhor, um verdadeiro culto de louvor e adoração ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque se chegamos aqui é porque vencemos, Pai. Vencemos o leão, vencemos as adversidades, vencemos a morte. Deus, e foi permissão Tua de estarmos aqui. E eu creio também que foi vontade Tua, Senhor, de estarmos aqui. Por isso, Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua igreja, Pai. Obrigado pelos Teus filhos. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, pela família de cada um. Obrigado, Deus, pela luta de cada um, pela vitória de cada um. Porque eu sei que em todas as coisas o Senhor se faz presente. O Senhor está no nosso meio. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos coloca de pé e nos dá força para vencer, Pai. Por isso, Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fala para teu irmão. Está chegando o fim do ano. Está chegando o fim do ano. Isso significa, fala para ele, que vencemos. Eita glória. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, está chegando o final do ano. Glória a Deus. Faltam 10 dias, 11 dias para vencermos um ano de adversidade, de lutas, de dificuldades, de vitórias, de tristeza, de alegrias. E o Senhor nos proporcionou uma vitória de estarmos hoje, dia 20 de dezembro, para estarmos aqui para ouvir isso e lembrar que vencemos. Aleluia, Jesus. Amém? Eu costumo, quando eu recebo essa incumbência de trazer a mensagem, eu gosto muito de números, igreja. Eu gosto muito de estatísticas. Eu gosto muito de pesquisar e saber o que é que está acontecendo, né, no nosso planeta. Porque não se fala mais em nada a não ser o Covid-19. Né? Foi um ano de Covid-19. Um ano de coronavírus.
Mas ninguém lembrou que foi um ano de vitória para o homem do campo, porque Deus proporcionou tanta chuva, Deus proporcionou um Nordeste em abundância de águas. Aleluia. Mas as pessoas só lembram do coronavírus, do Covid-19. Mas ninguém lembra que passamos esse tempo todo em espírito de oração. Eu não vi ninguém glorificar a Deus pela igreja estar de pé. Em nenhum momento nós fechamos a casa do Senhor. Algumas igrejas até fecharam, mas eu creio que no mundo espiritual estavam abertos, com os joelhos dobrados, orando, porque é assim que se vence essa adversidade. E eu estava olhando, igreja, um site que eu gosto de examinar sobre estatística, e eu vi que nesse ano, olha que coisa interessante, morreram 57 milhões e 147 mil pessoas. 57 milhões até hoje. 57 milhões 147 mil pessoas no mundo desceram à sepultura. Dessas 57 milhões, 1.684 pessoas foi do Covid-19. 1.684 pessoas até hoje morreram de Covid-19. Só que, igreja, 1.689 mil pessoas morreram de cigarro. Olha que coisa interessante. 1.689 mil pessoas morreram de cigarro. 4.857 mil pessoas morreram de insuficiência pulmonar. Tudo bem, pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Não, eu estou querendo dizer que esse foi o ano do Covid. Foi o ano do coronavírus. Mas a Bíblia diz que tudo é permissão de Deus. Mas eu quero falar para você, nem sempre a permissão de Deus é a vontade de Deus. Aí o que eu acho interessante é que 1.042.000 pessoas morreram de suicídio. 1.042.000 pessoas se mataram. Preste bem atenção. 1.633.000 pessoas morreram de HIV. Mais 1.684.000 pessoas morreram de Covid-19. Esse ano foi o ano do Covid-19. Mas devia ter parado de morrer de AIDS, não era? Ou então do cigarro, era para ter dado uma. Vocês vão entender o que eu quero dizer esta noite. 240.000 pessoas no ano morreram de fome, não tinham o que comer. Mas o mundo se mobilizou todo para combater o Covid-19. Pastor, mas é uma doença. É um vírus, pastor. A malária também é um vírus e matou 2 milhões de pessoas no mundo esse ano. Estão dando muita ênfase a uma coisa, mas eu quero entender por quê. E nós vamos entender essa noite por que essa ênfase toda. Mas só que diante dessas mortes todas, 57 milhões e 147 mil pessoas que morreram, eu quero falar uma coisa para deixar você feliz. 136 milhões, 120 mil pessoas nasceram. Aleluia.
Pastor, por que eu vou ficar feliz? Porque morreu 57 milhões. Ei, mas Deus permitiu que nascesse 136 milhões e 120 mil pessoas. Eu quero falar uma coisa para você. Neste ano no Brasil, no mês de maio, nos cartórios foram dadas entradas em 4.471 divórcios no mês de maio. O Fica em Casa começou em março, não foi? Março, abril, maio. No mês de maio, nos cartórios brasileiros deram entrada a 4.471 divórcios. Pulou um mês, foi para junho, deu entrada a 5.306 divórcios. Bora para a palavra. Livro de João, capítulo 19, verso de número 10. Aleluia a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pegaram aí os números? Vamos entender o que é que a palavra de Deus quer falar para mim e para você nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe então Pilatos: não me respondes? Não sabes que tenho poder, autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Olha o que ele diz: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fora dado. Amém? Amados, eu trouxe esses números para você, lembrando que a diferença entre as pessoas que morreram para as pessoas que nasceram foi de 78.980.000. Ou seja, em um ano, Deus proporcionou que se criasse um país de 78.980.000 pessoas, só com as pessoas que nasceram. Nós sabemos que Deus, quando Ele criou todas as coisas, quando Ele criou a natureza, Ele criou uma coisa chamada cadeia alimentar. Imagine você chegar na natureza e ver um leão correndo uma leoa, que a leoa é a caçadora, né? O leão fica só esperando a caça chegar pela leoa. O leão fica lá deitadinho e a leoa vai caçar e traz para o leão. Imagine você na natureza observando uma leoa feroz correndo atrás de quem sabe um animal indefeso, um filhote de gnu, um filhotinho de gnu, e ali separado do seu rebanho. E você observando aquela leoa vindo, correndo, pulando no pescoço daquele gnuzinho, furando a traqueia, furando ali a veia, né? E você observa aquilo ali, você diz: que animal perverso, que coisa maligna. Imagine você ver um pintinho pequenininho assim, piu-piu no meio do quintal, e você vê um gavião descer de lá com toda rapidez, chegar e pegar aquele pintinho, grudar com as garras, chegar dentro do seu ninho, estraçalhar aquele pintinho e dar de comida para seus filhotes. Imediatamente você ia dizer: nossa, que coisa maligna, que tragédia, que coisa horrível, não é? Imediatamente a gente observa isso. Mas o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele deixou organizado assim. Significa que se para a natureza tem
o dom do crescimento e o cumprimento da sua idade e o falecimento, também para a humanidade é assim. E muitas vezes a gente não quer aceitar isso. A gente fica triste porque morreu pessoas, porque a imprensa está lá com aquela televisãozinha bonitinha, aquele repórter bonitinho dizendo: morreram 1.684.000 pessoas no mundo de Covid. Que tragédia! Mas essa tragédia não vai parar, igreja. Essa tragédia vai continuar muito e muito tempo até Jesus voltar. Porque a natureza de Deus é o que Deus proporcionou para, a humanidade. A humanidade tem que entender que ela tem que nascer, ela tem que crescer, se reproduzir e morrer. E isso está se cumprindo. Mas existe uma coisa nos últimos tempos, e acho que sempre existiu isso, até na época de Jesus, quando ele estava aqui caminhando pela terra, passando a sua dificuldade para fazer uma coisa, para dar para mim e você, uma regalia perfeita, a vida eterna em Cristo Jesus. Mas quando ele estava aqui, ele se deparou com muita manipulação de mente. Eu vi no momento do julgamento de Jesus, Pilatos chegar para ele e dizer assim: ô rapaz, o que tu está fazendo? Se ajeita comigo que eu tenho autoridade para te soltar ou crucificar. Se achega aqui. Pilatos começou a tentar manipular a mente de Jesus. Mas Jesus falou sabiamente para ele: olha, tu não tem poder nenhum contra a minha vida. Tu não tem poder de persuasão em mim, a não ser que Deus permita. Mas simplesmente a humanidade hoje está vivendo em cima de persuasão de mente, de manipulação de mente. A imprensa, os governantes, as grandes autoridades mundiais, elas manipularam o povo para o povo ficar enclausulado, guardado em casa, colocou, um medo tenebroso. E o que foi que aconteceu? As pessoas deixaram de morrer? Pessoas morreram de Covid e morreram, vão continuar morrendo, mas vão continuar morrendo também de AIDS, vão continuar morrendo de malária, vão continuar morrendo de câncer. Há 15 dias atrás eu perdi um tio de câncer. Quantos entes queridos nós perdemos durante o ano? Quantas pessoas desceram à sepultura este ano que nós conhecemos? Aí eu vi um estudo americano, de uma faculdade americana, dizendo que só 5% das pessoas que morreram de Covid, morreram de Covid. As 95 pessoas que morreram fora do Covid, morreram por causa da diabetes, morreram por causa da insuficiência pulmonar, que já tinha um câncer. O Covid chegou e já bateu o martelo, disse: não, cheguei para fazer o velório. Vocês estão entendendo, igreja? Mas a manipulação de mente vinda através da imprensa foi para colocar medo em mim e você. Foi para colocar medo na humanidade. Foi para colocar medo na igreja. Eu quero só te mostrar como é a manipulação de mente. Você está vendo esse campo aí, está escuro, não está? Aí, vamos supor que a igreja esteja fechada, aí vem uma irmã dali, aí está eu parado ali, aí a irmã passa, eu falei: irmã, vem cá, ó, cuidado que tem um homem ali. A irmã vai chegar e dizer: eita, é mesmo? Cuidado para ele não te assaltar, parece que é um ladrão. A primeira coisa que vai acontecer é ela voltar. Por quê? Porque eu consegui manipular a mente dela e colocar medo nela. Eu estava lá na loja, aí chegou um rapaz e ele todo agoniado: pai, vai me despacha logo, porque eu tenho que ir, porque eu estou com medo do Covid, porque isso e aquela coisa toda, e desde março eu não consigo ficar, bem, eu já estou tendo falta de ar, eu já estou depressivo por causa disso, porque me disseram que fulano morreu, que não sei quem morreu, e eu estou com medo. E eu parei, observei aquilo ali, eu falei assim: Deus, tem misericórdia. O que é que estão fazendo com a humanidade? Deus falou no meu coração: eu estou permitindo.
mas não é a minha vontade. E eu perguntei: Senhor, e por que o Senhor está permitindo? Porque eu, filho, deixei escrito que se as pessoas buscassem o meu nome, sabe, se arrependesse dos seus pecados, andasse direitinho pelo caminho reto, agradecesse a mim pelas coisas que eu tenho feito, pelo ar que eu tenho derramado todos os dias para eles, se eles aprendessem a me adorar, a me buscar em espírito e em verdade, somente isso, eu não teria permitido tudo isso. Mas eu tenho permitido porque o diabo tem me cobrado, porque eu deixei escrito. E quando eu deixo escrito, algumas pessoas chegam para mim, o próprio Satanás chega para mim e disse: mas o Senhor escreveu, e se o Senhor escreveu, tem que haver consequências. Então a consequência está se cumprindo. Não é permissão de ou não é vontade de Deus, mas tem sido a permissão de Deus por causa dos nossos erros. Porque muitas vezes nós viramos as costas para o Senhor. Porque muitas vezes nós não fazemos a coisa certa, aquilo que Deus tem pedido para que nós façamos. E aí reclamamos, e aí caímos no embalo. Nós sabemos disso, sabe por quê? Algumas pessoas também pegaram no nosso meio, mas venceram. Sabe por que venceram? Porque o Senhor está do nosso lado. Porque Deus é conosco, é com a sua igreja. Eu vejo aqui Jesus dizendo: olha, não tem ninguém que tenha autoridade, sabe, em cima da minha igreja que não seja dada pelo Senhor. Mas a manipulação de mente foi tão grande que o diabo manipulou a mente de autoridades para decretar fechamentos, colocar medo, sabe, colocar a polícia atrás, sabe, como se fosse no tempo da perseguição. É a mesma coisa que eu tenho visto isso. E aí na própria campanha nós vimos políticos com a cara aberta, sem máscara, sabe, fazendo tumulto, fazendo algazarra, fazendo, sabe, encontros, andando para cima e para baixo, fazendo aquilo que obrigaram a gente a não fazer. Aí eu entendo, igreja, que isso é manipulação de mente. Querem manipular a nossa mente, sabe por quê? Porque Jesus está perto de voltar. A volta do Senhor está próxima. E o que Ele puder fazer para desviar eu e você dos caminhos do Senhor, Ele vai fazer. Quantos cristãos tiveram medo? E o medo vem do diabo. Quantos cristãos foram oprimidos? Sabe, na minha pesquisazinha de números, eu descobri que 88,9% da população brasileira é considerada cristã. Ei, 88,9% da população brasileira é considerada cristã. Ah, pastor, mas tem católico no meio. Vai falar mal de Jesus para um católico para tu ver o que ele faz, para ver se ele aceita. Não aceita. Isso significa que falta pouquinho para a gente ganhar todo esse país para Cristo. Independente se ele seja católico ou não, o que importa é que ele profetiza o nome do Senhor, ele professa o nome do Senhor, ele confessa que Jesus é o Filho de Deus. E a palavra do Senhor diz: aquele que confessar que eu sou o Filho de Deus, esse será salvo. Aleluia. Sabe por quê? Idolatria são detalhes, igreja. Quando Deus quer, Ele conserta as coisas. O que importa é nós confessarmos ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E o restante deixa que Deus trabalha, deixa que o Espírito Santo está fazendo a obra. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. E o Espírito Santo nos últimos dias está, sabe, convencendo a igreja que não é hora de parar, sabe, o Espírito Santo está alertando a igreja: não é hora de parar, igreja, falta pouquinho, vamos ganhar esse país, depois a gente passa para outro país, aí vai ganhando a população. Olha, 63% da população mundial é considerada cristã.
63%, está faltando pouco para ganharmos o mundo inteiro para Jesus. Glória a Deus. 63%. Sabe, pastor Wilson, que é isso? Está pertinho. A população mundial está chegando a 7 bilhões de pessoas. Significa que é uma população grande que já confessou Jesus como único e suficiente Salvador. Quem sabe, mas tem muito desviado. Ei, fica tranquilo que dos desviados cuida Deus. O que importa é o seguinte: a gente não pode parar, a igreja não pode parar, a igreja tem que avançar. Nós temos que estar sempre orando um pelos outros, nós temos que estar visitando os presídios, nós temos que estar visitando os hospitais, nós temos que estar falando: olha, o Covid está aí, mas tem um que é maior do que o Covid, porque o Covid não tem autoridade sobre a igreja. Quem tem toda a autoridade é o Senhor, e Ele te fala nesta noite: fica tranquilo que Ele está no controle de todas as coisas, igreja. O Senhor tem o controle de tudo. Muitas vezes Ele permite, mas Ele não é a vontade dEle. Ele não quer que isso aconteça, mas Ele está no controle de tudo isso. E eu vejo Jesus aqui dizendo para Pilatos: ó Pilatos, fica na tua, porque meu Pai está no controle de tudo. E o interessante é que ele ainda fala assim: ó, não tem problema não, aquele que me entregou, o pecado dele é maior do que o teu. Sabe por quê? Porque tu não consegue enxergar que eu sou filho de Deus. Ele viu que eu sou filho de Deus, e mesmo assim, ele sabe, mesmo assim ele armou contra mim. Mas não tem problema não, foi permissão de Deus, não foi a vontade de Deus, mas foi permissão. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus estava se cumprindo. Sabe, Jesus foi para a crucificação, Jesus se entregou de corpo e alma. Sabe, ele foi crucificado, o sangue dele esvaiu, sabe, os ossos dele se quebraram, mas eu quero te dizer, tudo isso foi por amor a mim e a você. Por isso que eu quero te dizer, não importa, dói se um ente querido desceu à sepultura, mas olha, nós temos que, sabe, nós temos que deixar a nossa geração, nós temos que buscar, nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que orar pela geração futura, porque essa sim, quem sabe, pode ver a volta de Cristo, se nós não vermos. Mas esse é o propósito de Deus, igreja, é que a igreja não pare, a igreja sempre avance, a igreja, sabe, vai em caminho ao alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Olha o que aconteceu quando eu li isso aqui, quando eu vi a quantidade de divórcios no Brasil. Aí eu tenho observado qual é a estratégia, pastora Rosália, do diabo. Qual é a estratégia do diabo? É destruir aquilo que Deus mais ama. Fica em casa. O marido ficou em casa, mas a mulher o dia todo. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, um já não conseguia mais olhar para a cara do outro. Achava tanto defeito, tanta coisa, tanta... Eita, esse homem estava trabalhando, estava uma beleza, agora está dentro de casa, está me atormentando meu juízo. Aí começou, um vai para o cartório, outro vai. Aí eu vejo, poxa, no mês de maio, 4.471 divórcios concretizados. Foram os que foram dados a entrada para ter julgamento mais adiante. Aí chega no mês de junho, aumentou. Eu não consegui nem pegar os números do mês de agosto, setembro, outubro, que provavelmente deve ter aumentado. Sabe por quê, igreja? Porque a estratégia foi armada. O diabo manipulou a mente de muitos para fazer isso. O diabo ele não tem poder, mas ele tem uma força maligna, uma seta maligna que ele coloca na mente do ser humano e faz com que o ser humano faça a coisa errada. O diabo trabalha assim, sabe, Marcelo? Ele joga setinha. Vai por aqui que é por aqui. Mas o Senhor não quer que nada, o Senhor nem está vendo. Ele está lá preocupado, ó, com a igreja. Tu está na rua, ninguém vai te ver. E aí começa, alimentando. Aí a estratégia veio para a mente dos políticos. Tem que deixar o povo trancafiado em casa.
tem que botar no papel que morreu de Covid, porque vem 19.900 para os cofres da cidade, de cada um que morrer de Covid. E o homem é corrupto, ele começa a se manipular, a corrupção começa a aumentar. Escrevam o que eu estou dizendo. Para o ano você vai ver o tanto de corrupção que fizeram com o dinheiro da saúde. Porque o homem, ele é fácil de se corromper. Eu tenho visto até homens de Deus se corrompendo. Mas no dia que ele se corrompe, ele deixa de ser de Deus. Ele passa a ser do diabo. Mas até dentro da igreja tem entrado corrupção. Eu não estou falando daqui, eu falo de outros lugares. E se acontecer aqui, Jeová vai pegar. Porque Deus não aceita a corrupção no meio do povo dele. Mas o homem tem sido fácil de ser corrompido. Pastor, e o que é que a gente faz? A gente tem que buscar mais e mais ao Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque não vai deixar de morrer pessoas. Também não vai deixar de nascer pessoas. Aí eu vi a proporção de cada um que morre, nasce 3. A proporção é grande. O Senhor tem um propósito. Sabe por quê? O diabo quer acabar com a humanidade. E Deus disse, eu vou mostrar que você não acaba. Porque quando você destrói um, eu trago 3. Quando você destrói 2, eu trago 10. Quando você derrubar uma igreja, eu abro 50. Quando você derrubar um pastor, eu trago 1000. Mas a obra do Senhor não vai parar, igreja. A obra do Senhor não vai parar. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você esqueça o que aconteceu no ano de 2020. Eu quero que, agora faltando 10 dias, para o ano de 2021. Eu sei que muitas pessoas fizeram planos, projetos, no ano de 2020 para o ano de 2019 para 2020, não foi, pastor Zé? Muitas pessoas fizeram planos, pastor Wilson. O ano de 2020 vai ser assim, assim, assim. Eu vou fazer isso, isso foi uma surpresa para todo mundo. Significa que precisamos aprender mais e mais que o amanhã pertence a Deus. Que as coisas do Senhor não é como a gente imagina. Ele sabe trabalhar. E eu quero que você pare para pensar. Não faça planos para 2021, mas simplesmente faça o seguinte: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. A vontade tua no ano de 2021, que seja a tua permissão na minha vida. Precisamos deixar que a vontade de Deus seja a permissão dele em nossas vidas. Vocês entenderam, igreja? Jesus, ele olhou e disse assim: olha, Pilatos, não adianta, não é por aí. Porque muitos tentaram me matar, não conseguiram. Eu completei o propósito de 3 anos. Eu preguei o Evangelho. Eu salvei vidas. Hoje vai ser o dia, sabe por quê? Porque já está marcado. Porque o propósito de Deus era esse. Vai ser hoje. Eu creio que Pilatos, até a conversa que João escreveu aqui foi rápida. Porque João não conseguiu ver a conversa toda. Mas João estava lá de junto dele, estava perto, e ouviu, pressentiu. Ou quem sabe Pilatos se converteu e depois contou para João. Pode ter sido até assim. Mas alguém estava ali dos apóstolos para ouvir a conversa. É ou não é, pastor Zé? Alguém estava ali para ouvir a conversa. Porque Jesus foi direto para a cruz, ele não teve tempo para explicar mais. Então eu sei que alguém, ou então, nos 40 dias depois que ele ficou, ele deve ter contado. Não, se passou isso e isso. Mas eu creio o seguinte: ali Jesus disse: olha, a minha igreja está nas mãos do Senhor. Você não tem autoridade nenhuma contra ele. Você não pode fazer nada. Eu quero te dizer uma coisa: homem nenhum pode fazer nada contra eu e você, se Deus não permitir. Amém? Nunca esqueça disso. Tudo é permissão de Deus, mas nem sempre é a vontade de Deus. Fica de pé. Glória a Deus.
Tudo é permissão de Deus, mas nem sempre é a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero que você faça uma reflexão. Como é que foi esse ano para você? O que foi que colocaram na tua mente que te atormentou? Muitas pessoas ficaram oprimidas. O índice de depressão no meio da igreja cresceu mais ainda. Eu estive conversando com uma terapeuta, uma psicóloga. Ela disse: ó pastor, eu tenho visto muitos cristãos atormentados, sabe, desesperados, tenebrosos, com medo. E eu tenho falado para eles: olha, nossa vida pertence ao Senhor. Eu posso até ter pegado, não sei. Eu lembro que teve uma semana que eu não sentia gosto de nada, não sei. Eu procurava cheirar a comida, estava sem cheiro, não sei. Posso até ter pegado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Glória a Deus. Em momento nenhum, em meio a essa pandemia toda, eu deixei de confiar no Senhor. Aleluia. Todos os dias eu dizia: olha, Senhor, eu vou trabalhar. Eu preciso, eu tenho família. Eu tenho família, Senhor. Minha esposa tem problema de saúde. Eu preciso trabalhar porque nós não temos, sabe, eu tenho que pagar o convênio dela. Graças a Deus que eu não moro de aluguel, mas tem luz para pagar, tem feira para fazer, Senhor. Então vai adiante de mim, porque eu não posso parar. Eu não posso me dar o luxo de ficar em casa, Senhor. Eu falei várias vezes: Deus, eu não posso parar, Senhor, porque as contas vão chegar. E as pessoas pensam: tudo bem, algumas pessoas receberam R$600 por uma boa ajuda, mas tem pessoas que 600 é só um alívio, sabe, um complemento, porque o custo de vida hoje está muito alto. Antigamente você ia para a padaria, R$1 comprava 10 pães, hoje vem malmente 2. Quando vem 3, vem um meio emporcadinho assim de lado. 1 litro de leite hoje é R$5. Teve uma época que 1 litro de leite era R$1, você comprava, R$1,50. A carne hoje, sabe, a gente tem que ressuscitar Lula da cinza para ele deixar o povo comer carne de novo. Que ele disse que foi a ele que deu permissão do povo comer carne. Então a gente tem que trazer ele de volta das cinzas. Porque hoje você vai comprar 1 quilo de carne, é R$30, R$40. Então a gente não pode dar o luxo de parar. Quantas vezes, dia de terça-feira, a gente saía de casa, vinha para aqui para fazer uma live, para pregar da palavra do Senhor. Muitas pessoas ficaram em casa, porque a gente não pode ir, e pegaram o vírus em casa. Porque tem que usar máscara. E 95% dos casos de Covid pegaram com a máscara. Manipulação de mente. Sabe, não é assim que funcionam as coisas. As pessoas deixaram de ser transparentes. As autoridades deixaram de ser transparentes, honestas. Porque se fosse um risco tão grande assim, por que teve as eleições? Se fosse o que eles pintaram,
Porque teve eleições, porque teve carnaval, que a coisa começou lá em agosto do ano passado. Então, se era tão perigoso, por que a gente viu tanto político sem máscara fazendo festa? Por que a gente viu o ministro da saúde, quando pediu demissão, chegar e abraçar as pessoas com a cara aberta e tal, mas ele disse que era perigoso? É isso que eu não consigo entender, igreja. É isso que a gente não consegue entender. Porque para outros pode e para a maioria não pode. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso tudo é manipulação de mente. E a igreja não pode deixar ser manipulada. A maior estratégia do inimigo é a manipulação de mente. Quando ele consegue entrar na mente do ser humano, ele faz daquele ser humano o que ele quer. Então eu quero que você ore e você peça a Deus: Deus, blinda a minha mente. Eu quero o capacete da salvação na minha cabeça. Glória a Deus. Eu quero uma moldura. Eu quero, sabe, eu quero algo, Senhor, que impeça da força maligna, das setas do diabo entrar na minha mente e me manipular. Quem sabe se isso tivesse acontecido antes, se as pessoas tivessem parado e entendido que o Senhor que estava no controle de todas as coisas, não haveria tantos divórcios como teve. Não haveria tantos jovens entrado nas drogas, porque ele ia saber que o diabo trabalha na mente das pessoas. Mas quando a gente abre o coração para o Senhor, a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas. Faça uma reflexão sobre a tua vida nesta hora. Vamos orar. Deus, Tu tens poder, Senhor. Toda autoridade te pertence, Pai. Muitas vezes nós não entendemos, meu Pai, a Tua permissão. É porque não conhecemos a fundo qual é a Tua vontade, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo nos ensine qual é a verdadeira vontade Tua em nossas vidas, para que possamos entender as Tuas permissões e aceitar a permissão de Deus. Porque ficamos tristes, Pai, por muitas pessoas que desceram à sepultura, parentes, conhecidos. Mas todos os anos são assim, Pai. Todo tempo alguém perde um ente querido. Alguém chora por alguém que se foi. Mas Deus, eu quero aceitar, Pai, que a ordem da natureza é assim, Pai. E que eu sei, meu Senhor, que o Senhor deu oportunidades a muitos, cumpriu o seu tempo na terra e tem dado lugar para outras pessoas que vêm, meu Pai. E eu sei que um dia, Pai, como a Tua serva cantou, te adorarei. Quando eu chegar aí no céu, Pai, quando nós chegarmos no céu, na Tua presença, nós queremos te adorar, Pai, porque nós sabemos que tudo é permissão Tua. Nos dá força, Pai, que possamos estar nos Teus caminhos, que possamos estar entronizados, meu Senhor, com o Senhor, que possamos aprender mais e mais a andar reto nos Teus caminhos, para que todas essas coisas passem de nós, para que o mal não venha chegar à nossa casa, à nossa tenda. Como Josué, no livro que leva o seu nome, capítulo 24, ele chamou o povo e disse: olha, lembra do que aconteceu com vocês? Lembra que
do tempo que vocês passaram no deserto e nenhuma roupa encolheu, nenhum sapato se rasgou, nem nada faltou para vocês, todos foram alimentados. Pois é, tudo isso eu vi e eu dei graças ao Senhor, disse Josué. E ele disse: olha, escolhe hoje como é que vocês querem, se vocês querem servir aos deuses mundanos ou querem adorar ao Senhor eternamente, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi assim que ele disse. Por isso, Deus, nós queremos aprender mais e mais com essa palavra, Senhor, porque eu quero ver a minha casa rendida aos teus pés, eu quero ver a minha família na tua presença, Pai. Eu sei que meu dia vai chegar, eu sei que minha hora vai chegar, e vai ficar para os mais novos, Pai, e que os mais novos venham ter sempre a mesma ideia, de que o alvo é Cristo, de que se ter a sabedoria que é o Senhor que tem a permissão de todas as coisas. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque Tu és fiel e Tu és maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Deus, por este culto. Muito obrigado por esta palavra, Pai. Muito obrigado pelo Teu povo, Pai. Muito obrigado pela Tua permissão. Muito obrigado pela Tua vontade, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.